Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou o professor Jordano, professor de Geografia, e hoje nós teremos a nossa aula número 7. É importante para você que está assistindo a nossa aula aí no YouTube, acessar o aulalivre.net e baixar os materiais gratuitamente desta aula, ok? Então, nesta aula agora nós veremos um assunto extremamente importante. Industrialização. Nós veremos o surgimento da industrialização, a origem de maneira mais expansiva na Europa e depois a relação para os países subdesenvolvidos. E por fim, sobre a indústria brasileira. Vamos lá? Vem comigo. Então, quando nós falamos do processo de industrialização, o que tu tem que te lembrar? Que a Revolução Industrial ela é um divisor de águas na relação industrial. Não quer dizer que não existia nenhum processo produtivo antes dela. Qual é a grande questão? A partir da Revolução Industrial, nós começamos a colocar o uso de máquinas no processo produtivo. As relações no espaço geográfico mundial, elas vão modificar. Por quê? Porque agora tu não vai mais ter uma relação apenas local. Tu vai ter uma relação com outros países, com outros continentes. E a partir disso, tu vai ter relações que vão ficar cada vez mais intensas entre os países, assim dando um novo panorama geral no cenário mundial. Então, olha só, a Revolução Industrial ela é dividida em 3. Nós veremos aqui quais são os aspectos mais importantes para a geografia dentro desse contexto. Então, olha para cá. Primeira Revolução Industrial. Quando é que ela iniciou? Século XVIII. Ô professor, o que é século XVIII? 1750, 1760. Onde ela iniciou? Na Inglaterra. É importante, neste conteúdo, tu associar com algumas questões ligadas à história, né? Vamos lembrar que a Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar e foi também o primeiro país a instaurar o parlamentarismo, né? Então, associa essas questões. Qual foi a matéria-prima utilizada para dar o quê? Uma impulsão a este crescimento industrial? O carvão. Então é importante tu associar que as principais cidades industriais da Europa, como por exemplo Liverpool, Manchester, etc., foram cidades que concentraram esta industrialização, ok? E um fator importante, a utilização da máquina a vapor. Então, nós temos essas 4 principais características que vão marcar o início da Revolução Industrial na Europa, certo? Então, muito bem. Passamos agora para a segunda Revolução Industrial. Século XIX. O que é o século XIX aqui nesse contexto? 1850, 1860. O que é importante tu ver? A Inglaterra, que tinha iniciado a industrialização lá na primeira Revolução Industrial, ela continua nesse processo. Tanto é que no século XIX, a maior potência econômica era quem? A própria Inglaterra. É importante tu ver que outros países europeus entram nesse ciclo de industrialização, como por exemplo a França. E também o surgimento da industrialização nos Estados Unidos. Em qual região dos Estados Unidos? A região Nordeste, né? A região dos Grandes Lagos, onde tem cidades como Nova York, Detroit, Chicago e assim por diante, ok? Associa essas questões. Outro fato importante, a utilização de petróleo. O petróleo ele surge como uma fonte energética aqui e ele ganha uma importância significativa a partir daí. Tanto que até hoje nós utilizamos e muito o petróleo como fonte energética, certo? Vamos lembrar disso. E por fim, vamos lembrar de uma forma de produção industrial que marcou o quê? O final do século XIX, mas principalmente o início do século XX, que é o Fordismo, que é a produção de carros em linha de montagem, em grande escala. Lembra daquele filme
Tempos Modernos, Charlie Chaplin, ele fala justamente disso. Lembrando que até hoje, muitas empresas, elas são fordistas na forma como elas fazem a sua produção. Ou seja, tu produz numa linha de montagem e tu coloca no estoque. Né? Vale lembrar que as empresas automotivas no Brasil, muitas delas praticam este tipo de produção industrial, este modelo produtivo. Certo, pessoal? Então tá. Vamos lá agora para a terceira revolução. Olha lá então. Terceira revolução industrial. Ela vai marcar o quê? O século XX para o século XXI. E é importante tu ver que aqui nós trabalhamos o quê? Com mais países industrializados. Observem que aqueles que iniciaram na primeira, na segunda, eles continuam. O que é importante tu ver aqui? Que alguns países da própria Europa ocidental principalmente, expandiram as suas áreas industriais, cresceram. Exemplo de quem? Alemanha e Itália. Então, nós tínhamos lá anteriormente Inglaterra, França, agora a gente tem Alemanha e Itália, certo? Esses 4 países que eu mencionei, em ordem, Alemanha, França, Inglaterra e Itália, são as 4 maiores economias atuais do continente europeu. Questão importante, a informação. Nós entramos aqui na era da informação, da instantaneidade dessa informação. Vamos lembrar o papel da telecomunicação e da internet neste processo, ok? E por fim, a biotecnologia, ou seja, nós abrimos novas áreas de pesquisa, novas áreas industriais a partir dessa terceira revolução industrial. Mas, professor, me diz uma coisa, qual é a revolução que nós estamos hoje? Nós, agora, estamos na terceira revolução industrial. Então, tu associa essas questões. É importante tu saber o que para a geografia? O processo característico de cada revolução industrial. Primeira, segunda e terceira, ok? E vale lembrar também que aqui, ó, nesta terceira revolução industrial, o Japão se destaca, sim, mas principalmente a China, atualmente. O início do século XXI, ele marca justamente isso. O surgimento, não o surgimento, mas a expansão de maneira significativa da China. Um país que até pouco tempo atrás, a sua população, pessoal, comia gafanhotos. Isso mesmo, até os anos 70. E agora está se tornando, em pouco tempo, vai se tornar a principal economia do mundo, ok? Não te esquece disso, isso é importante. Feito? Vamos lá então, segue aqui comigo. Então, quando nós falarmos de fatores de localização, tu vai matar a charada em muitas questões. Por quê? Os fatores de localização, eles são importantes para tu saber o porquê que uma indústria, geralmente uma transnacional, o que é transnacional? Empresas de grande porte que atuam em vários países do mundo, a exemplo da Nike, a exemplo da GM, a exemplo da Ford e assim por diante. Essas transnacionais, quando elas vão se instalar em um certo lugar, elas utilizam o quê? Os fatores locacionais. Vamos lembrar, pessoal, nós estamos no sistema capitalista. O que conta? O que é mais importante? O lucro. O lucro é a palavra que vem à frente de tudo. Então, os fatores locacionais que derem mais vantagens a algumas empresas, eles vão dar mais ou menos lucro. É isso aqui que vai ser colocado na balança na hora de ir para uma região, ir para um estado, ir para um município. Vamos lá então, vamos ver um por um. Primeiro, capital, ou seja, dinheiro. Segundo, mão de obra. A mão de obra são as pessoas que vão trabalhar nesta indústria. Matéria-prima. Se a indústria trabalha diretamente com matéria-prima, ela tem que estar próxima dessa matéria-prima. Mercado consumidor. Quem é? As pessoas que vão consumir o produto que tu vai construir, o produto que tu vai fazer. Essa é a grande questão. Energia. O que adianta montar todo esse aparato e não poder ligar na tomada, né? A energia é importante. A disponibilidade. A infraestrutura. E essa infraestrutura, ela é muito ampla, como, por exemplo, os próprios transportes, o escoamento disso
dentro dessa lógica. E, evidentemente, que a água, né? Sem água, a indústria, praticamente, né, e a vida humana, ela não vai à frente. E, por fim, eu botei numa cor especial para vocês aqui, os incentivos fiscais. Olha lá. Observe bem. Olha só para cá agora. Larga esse MSN. Deixa a janela piscando. Olha para cá. Incentivo fiscal, pode anotar aí. Tem um outro nome que se utiliza. Guerra fiscal. Já caiu em vários vestibulares esta palavra, guerra fiscal. Mas, na verdade, professor, o que significa essa guerra fiscal, incentivo fiscal? É assim, pessoal. Pode ver nos jornais, tu consegue ver nitidamente isso. Uma empresa, quando vai se instalar em um país, ela nunca fala o estado que ela vai ir. Ela sempre diz o quê? Eu vou ir entre 2 ou 3 estados. Aqueles que derem mais vantagens, ela vai para o estado. Dentro do estado, ela nunca diz a região que ela vai ir. Ela sempre diz 2 ou 3 regiões. E essas regiões ficam brigando para ver quem vai dar mais vantagens, incentivos fiscais. E aí, por fim, quando escolhe a região, eles nunca dizem o município. Por quê? Porque os municípios, mais uma vez, brigam entre si para ver quem vai trazer esta indústria. E é interessante ver que esses incentivos fiscais, eles são, por exemplo, isenção de impostos, 10, 15 anos sem pagar luz, 10, 15 anos sem pagar água, se constrói o acesso de graça e assim por diante. Então associa bem, hein? Isso aqui é importante. Incentivos fiscais com guerra fiscal. Isso aí aparece seguido nos vestibulares. Certo, pessoal? Vamos lá, então. Industrialização. Vamos agora diferenciar a industrialização em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Olha aqui, ó. Países desenvolvidos, onde iniciou esse processo de industrialização. Vamos lá, na primeira revolução e na segunda revolução industrial. Nós temos um processo mais longo, evidentemente. Vamos pegar a Inglaterra, eles estão há mais de 2 séculos, pessoal, se industrializando, né? Essa é a grande questão. Olha lá, existe uma diversidade maior dessa indústria. Logicamente, por ser mais antiga, por estar mais consolidada, existe uma diversificação maior. Indústrias tradicionais, né? Vamos lembrar, as indústrias tradicionais, elas são geralmente de lugares onde iniciam, primeiramente, este processo industrial. E, por fim, o uso de tecnologia. Vamos lembrar, a tecnologia é um dos fatores que divide a situação de países no mundo. Aqueles que têm e os que não têm tecnologia. Geralmente, quem é que possui a tecnologia no mundo? Os países desenvolvidos. E o que os subdesenvolvidos fazem? Utilizam dessa tecnologia não produzida por eles. Neste caso, por nós aqui do Brasil, né? E se a gente for comparar agora para os países subdesenvolvidos, vamos lembrar o seguinte, ela é mais rápida e recente. A Inglaterra, a França, alguns países europeus estão se industrializando há um bom tempo. Aqui, no mundo subdesenvolvido, pessoal, este processo foi mais intenso. Muitos países, esse processo só iniciou após o fim da Segunda Guerra Mundial, ou um pouquinho antes. Então, observem, nós temos o que em muitos países? 60, 70 anos de industrialização. E, logicamente, que por ser tão intenso esse processo, ele trouxe algumas questões positivas e negativas. Olha lá, vamos lembrar, a dependência dos países desenvolvidos. E essa dependência, ela está muito relacionada ao que, pessoal? A tecnologia desses caras aqui. Eles têm a tecnologia, eles têm mais capital. Então, existe uma dependência em relação a isso. E grande parte dos países subdesenvolvidos tem na sua indústria o quê? Voltados para exportação. Vamos lembrar disso. Voltados para exportação. Não quer dizer que os países desenvolvidos não têm exportação, mas, predominantemente, a indústria nos países subdesenvolvidos caracteriza-se por isso, ou seja, a produção destinada ao mercado externo. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, então. Seguindo aqui, ó. Outra questão importante. Vamos agora chegar em nosso país, Brasil. Vamos ver como é que se deu esse processo de industrialização. Olhem para cá.
Quando eu coloco décadas de 30 até 50, eu estou falando do início significativo da indústria no Brasil. Existia indústria antes de 1930, mas não existia uma política nacional efetiva de industrialização. Portanto, a década de 30, a década de 50, quando de fato inicia a industrialização no Brasil, o que acontece? Uma das principais políticas, substituição de importações. Vale lembrar, 1930, um ano depois do que? Daquela grande crise econômica de 29. Outra questão importante, como o país não tinha uma indústria forte, muito menos consolidada, começa o quê? O investimento pesado na indústria de base. Exemplos disso, siderurgia, metalurgia. E com o tempo nós teremos o quê? A própria Petrobras. Lembrando que década de 30 até a metade da década de 50. Feito, pessoal? Segunda etapa aqui, década de 50, na metade, na segunda metade, até os anos 70. O que nós temos aqui? Investimento em infraestrutura. Vamos lembrar, o presidente, Juscelino Kubitschek, investimento em estradas, interiorização do Brasil, construção de Brasília. Então o que acontece aqui? Nós vamos ter um investimento em infraestrutura e também um capital estrangeiro muito forte, com as montadoras, principalmente. Vamos lembrar, o Brasil estava consolidando uma sociedade urbana aqui nos anos 60. Até o início dos anos 60, mais pessoas viviam no campo no Brasil do que nas cidades. E nessa década de 60 é quando inverte este processo, ok? Vamos lembrar de uma região industrial criada de grande importância, que é o ABC paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano, formando então essa região na Grande São Paulo, ok? Não te esquece que esse ABC paulista hoje está quase que um alfabeto inteiro, pessoal? Seguindo aqui então, vamos lá. Próxima década, década de 80. Vamos lembrar que a década de 80 ela é marcada por um período de inflação, não só no Brasil, no mundo inteiro. Então observem bem, pessoal, como é que é o nome dessa década que se chama? Década perdida. Que legal, Década perdida, porque o mundo inteiro cresceu muito pouco nessa década. Outra questão importante, nós temos aqui o início do processo de descentralização na região sudeste. Nós vamos ver que a indústria no Brasil, ela se localiza principalmente no sudeste. Ela começou no sudeste, ok? Só que a partir daqui dos anos 80, vai ter um processo de descentralização. Vai sair de São Paulo, da Grande São Paulo, ir para o interior do estado, para outros estados, próximo ao sudeste, como o sul, o centro-oeste e assim por diante, e até o nordeste também, ok? Associa isso. Vamos lembrar então, década de 90, pessoal, o que nós temos? As privatizações. Privatização, que é uma política neoliberal, é tirar do governo o poder de uma autarquia. Vamos pegar um exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce, que foi criada lá naquela primeira fase de 30 a 50. Ela trabalhava o quê? Com mineração. Ela foi privatizada, ela foi entregue à iniciativa privada, certo? E outra questão, a descentralização aqui, ela vai ser bem mais intensa. Vamos pegar um exemplo disso, um caso muito famoso que ocorreu no Rio Grande do Sul. A Ford, ela ia se localizar ou no Rio Grande do Sul ou na Bahia. Qual era a área tradicional de indústria até então? São Paulo. E ela escolheu um desses dois estados, neste caso, a Bahia, certo? E vamos lembrar agora que os anos 2000, que é onde nós estamos. Uma indústria mais diversificada e com destaque principal a quem? O petróleo e a indústria naval. Não te esquece, indústria do petróleo, litoral brasileiro, bacia de Campos, bacia de Santos, extração de petróleo. O pré-sal que está chegando agora, pessoal. Em alguns anos iremos extrair o pré-sal, o que vai contribuir com esta indústria aqui. Indústria naval, não te esquece, ampliação do Porto de Rio Grande, o estaleiro, o Porto de Suape, lá em Pernambuco. Questões importantes da gente retomar aqui. Ok? Dá uma olhadinha com mais atenção, porque eu não estou falando que essa é a única indústria que existe no Brasil, mas é a que mais se destaca atualmente, ok? E vale aí uma questão importante para tu pensar.
A indústria, na participação do PIB brasileiro, está diminuindo. Diminuindo, pessoal, exatamente. A indústria hoje representa em torno de 16% do PIB brasileiro. Então, não estranhe se um dia vocês verem que nós estamos nos desindustrializando. Ela está diminuindo a participação no PIB, certo? Olha com atenção isso aí. E aqui, então, nós temos 2 mapas que mostram a concentração desta indústria no Brasil. O que nós podemos ver aqui neste mapa? Primeiro, que a região que mais concentra indústria é a região Sudeste-Sul. Claro que nós temos em outros lugares, por exemplo, como a própria região Nordeste, mas a principal concentração ocorre na região Sudeste-Sul, em especial a região Sudeste. Tu quer fazer um teste? Pega na cozinha da tua casa 10 produtos industrializados e olha onde ele é fabricado. Eu te garanto, desses 10, a maior parte vai ser de São Paulo. Pode fazer o teste e comentar aqui no vídeo ali abaixo. Pode olhar e fazer os comentários, vocês vão ver. E aqui ao lado nós temos um mapa que mostra o quê? O emprego na indústria. Então observem que as pessoas que trabalham, os trabalhadores, estão concentrados da mesma forma na região Sul e Sudeste. Certo, pessoal? Então tá. Por hoje nós vimos questões importantes de industrialização. Nos vemos na próxima aula. Até lá! Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.